Boa tarde. Vou então aqui agarrar em 5 ou 6 ou 7 peças. Vou para umas mais antigas. Esta peça está em Melides e foi uma peça que me foi encomendada para um aniversário de 25 de Abril. Isto tinha lá em frente à igreja, tinha uns bancos de jardim e eu reparei que os velhotes acabavam por jogar lá muito às cartas, o espaço era bastante usado e pensei assim, bem, eu estou tramado, que lá vem uma marracho tirar o espaço ao que o pessoal usa, e então pensei um bocadinho no assunto, achei que estaria a tirar alguma liberdade e isso não fazia muito sentido, então resolvi começar a pensar numa estrutura que permitisse o pessoal sentar-se e ter umas mesinhas. Aqui os bancos são uma escala maior, são de aço e os livros são de pedra, e permitia que este por acaso é um caso único que está aqui de fora do espaço principal, mas todos os bancos têm vários bancos, têm pilhas de livros à volta e permite que as pessoas se sentem e que possam jogar às cartas, enfim, conversar, usar de mesa para lanchar, qualquer coisa. E ao mesmo tempo quis falar então não quis uma coisa pesada no sentido metafórico, enfim, e entrei pela liberdade de expressão, então reuni ali à volta de 500 livros, fiz eu 500 livros em pedra e eles foram gravados com técnicas que eu não conhecia, que fui experimentando, fui desenvolvendo naquela altura só para esta peça, depois nem voltei a pegar nisto, enfim, diverti-me imenso, achei que tinha já chegado a um resultado que me satisfazia e depois começo a pensar noutras coisas e rapidamente abandono a técnica que estive a explorar durante 3 meses, uma coisa assim. Isto é tudo pintado em pedra, depois vai a um ácido e onde está a tinta o ácido não corrói, enfim, e fui gravando títulos de um universo literário dos meus amigos, porque eu não é que eu leia assim tanto e de maneira alguma eu tinha 500 livros, 500 títulos para abordar aqui, de maneira que fui pedindo aos meus amigos que me dessem listas de livros interessantes e fui pondo. De maneira que está uma grande salada, quer dizer, tem-se o Capital e a Bíblia, tudo na mesma pilha e deu esta composição. Foi feito aqui em Évora, no antigo Matadouro, num ateliê, por acaso, ótimo, que eu gosto muito de trabalhar. Depois, portanto, isto é uma peça de 2000, eu tenho trabalho para trás, tive muito... Já trabalhava bastante com mármore, mas o site está organizado só de 2000 para cá. Mas, entretanto, comecei a querer brincar com outros materiais e, a dada altura, aqui no convento, convidaram-me para um simpósio de terracota em 2001. E eu, com 2 colegas, com o Nuno e com o Filipe, um trabalha com cerâmica, o outro é arquiteto, e resolvemos desenhar esta casa de taipa, porque eu tinha, inclusive também porque eu tinha desenhado de facto uma casa muito grande em taipa e ia ser feita essa casa, aliás depois foi feita, só que isto era numa relação, eu e a pessoa com quem eu vivia naquela altura, entretanto divorciámos e eu fiquei sem brinquedo, quer dizer, fiquei sem aquele brinquedo e resolvi fazer assim uma mais pequenina e os meus colegas acharam um porreiro. O título é engraçado, é muito sugestivo, chama-se Terra, Zinco e Pão com Manteiga, e para remeter assim para uma coisa cotidiana, simples. Havia aqui uma particularidade engraçada, que a porta é de alumínio, e isto remetia um pouco mesmo para os restauros restauros mal feitos, de coisas antigas e tal. No caso, uma casa que é feita com uma técnica tradicional, mas nisto a pessoa vai restaurar e mete uma porta de alumínio porque é mais barato, enfim, isso tudo chama a atenção aqui para uma série de questões. Esta peça era para ficar implantada numa zona aqui mais central, ali num jardim. Lembro que na altura depois foi para o campo da feira
Eu na altura perguntei porquê, explicaram-me que uma das razões também seria porque tinha a porta de alumínio e de facto a Câmara, as casas não podiam ser, em Montemor não podem ser restauradas, reabilitadas com janelas ou portas de alumínio, então tem que ser pintadas, não sei o quê. E a peça vivia muito disso. Eu achei piada, porque de facto era uma obra de arte, não era uma obra de arquitetura, mas havia assim essa tensão, isto podia ser sugestivo para outras coisas, para outros restauros mesmo, de facto, de casas, e parece que isso também foi uma das razões. Não terá sido só, espero eu, mas achei muita piada. Dentro tem uns beliches em cerâmica e uns espelhos, e cria aqui um infinito. Isto é tudo feito em cerâmica. Eu nunca tinha trabalhado com cerâmica e também nunca tinha feito construção em taipa, e foi uma experiência muito rica, muito interessante. Descobri uma série de coisas. Aliás, lá está esta coisa dos materiais e de construir, esta parte técnica, acaba depois por explicar muitas coisas, mesmo a nível social. A terra, por exemplo, o facto da construção não ser muito dura, quer dizer, a questão térmica e tal. Enfim, simplificando. Por exemplo, um exemplo que eu costumo dar, muito simples, é... Nós, se tivermos um palito, parte-se bem, ou uma folha de papel rasga-se bem, se tivermos várias, já não se rasga, não é? Portanto, a união faz a força. Sabemos que um material muito flexível, de facto, não parte, ou seja, um material pouco flexível já parte, ou seja, uma pessoa, lá está, uma pessoa que não seja flexível vai acabar por entrar em ruptura mais facilmente. Portanto, é como os materiais, enfim. Eu, sozinho na oficina e de volta destas coisas, acaba por ser uma maneira de eu entender, às vezes de me ajudar a entender uma série de coisas. Porque de outra maneira dificilmente eu entenderia, porque se eu não gosto de uma coisa não vou pesquisar, se não entendo não consigo desenvolver, portanto a parte oficinal e técnica ajuda-me bastante nessa parte também. Mas voltando aqui às peças, esta peça, eu, como disse, tinha estado a trabalhar muito tempo em pedra, e então eu tinha necessidade de facto de me divorciar um pouco da pedra, porque quando eu comecei a trabalhar com mármore, o meu entusiasmo era de facto conseguir vergar o mármore, conseguir dominá-lo, conseguir domesticá-lo, e a dada altura apercebi-me de que era ao contrário, ou seja, eu é que estava a ficar domesticado e dominado pelo mármore. Toda a ideia que não fosse passível de se fazer em pedra, em mármore, eu não a levava para a frente, e isso assustou-me, e daí de facto eu ter feito aquela casa de terra. E depois a cerâmica entusiasmou-me bastante, aqui de uma maneira muito artesanal, mas entretanto fui para a fábrica de cerâmica de Valadares e resolvi produzir umas peças. Aliás, isto está meio ligado. Eu tinha vontade de ir para uma fábrica industrial, mas por outro lado também não sabia o que é que havia de fazer, e destas coisas ficam guardadas no baú, e a dada altura eu lembro-me que em conversa de café assim com os amigos, discutia-se a questão de Marcel Duchamp ser responsável por esta abertura toda na arte contemporânea, a confusão toda que isso tinha gerado, se as pessoas sabiam ou não lidar com isso, e a discussão foi-se desenvolvendo por ali afora, e eu na brincadeira dizia, isto devíamos era voltar atrás àquele cruzamento, e o caminho que foi escolhido nessa altura, escolhíamos outro. E fiquei a pensar naquilo e, de facto, comecei a tentar fazer um exercício de voltar atrás. Depois lembrei-me do urinol de Marcel Duchamp, e pensei assim, então vamos lá fazer o processo inverso. Vamos agarrar num objeto, em vez de agarrar num objeto que já existe, vamos desenhar um objeto, vou fazê-lo, vou eu para a fábrica fazê-lo, e quando tiver feito não vou assinar, vou pedir à fábrica que meta o carimbo, e em vez de expor em espaços expositivos, em galerias, vou expô-lo só onde ele poderia ter alguma função, aparentemente, portanto em quartos de banho. Isso não foi sempre assim, depois acabei por expor
isto em galerias e acabei por transformar a peça até por causa disso. Aliás, um dos sítios onde expus uma peça destas foi aqui na galeria em Montemor, na Galeria Municipal. E então aparece esta peça, que era então o resultado do processo inverso do ready-made, e chamo-lhe Made for It, ou seja, um título também completamente inverso ao ready-made. Quando a dada altura eu me apercebo que não estava a conseguir resistir ao facto de expor a peça num contexto galerístico, resolvo fazer uma composição, e para não subverter tanto a ideia que eu tinha, o conceito daquele trabalho, e resulta nesta peça, neste conjunto. Porque a peça teve uma transformação, eu dei-lhe o título de São Rosas, Senhor, São Rosas. Portanto, como se fosse um milagre da transformação. Pim, sai ali um ramalhete de pirocas, que acaba até por perder o caráter sexual aqui. Quer dizer, fica ali um ouriço, um ramalhete, uma coisa assim. Vamos ver se encontramos aqui mais alguma peça para vocês perceberem mais ou menos como é que a minha cabecinha funciona, assim meio aos trambolhões. De vez em quando tenho necessidade de fazer umas coisas em pedra, é o vício, e então aparecem assim umas coisinhas. Agora, felizmente, até já estou mais reconciliado e estou a voltar a fazer umas outras coisas em pedra. Estas ideias que aparecem, lá está, algumas são realmente muito simples. Isto foi apenas um flash. Eu ia de carro no Porto e lembro perfeitamente em que rua era, e ia uma senhora com a mãe, com a filha pela mão, e a menina, que devia vir do Hospital São João, que era ali perto dessa rua, tinha uma luva de cirurgião na outra mão. Portanto, havia ali assim uma coisa muito engraçada de mãos, tudo a passar de umas para as outras. Chamei-lhe Amor de Mão. Entretanto, aqui, esta peça eu acho interessante porque eu fiz esta peça como obra pública. E apresentei-a, pediram-me num simpósio de pedra. Às vezes fazem-se uns simpósios de pedra para animar assim umas rotundas pelo país afora, e eu já participei em vários para ganhar uns cobres, e lá fiz umas peças. E num desses simpósios pediram-me para apresentar uma peça, para escolher uma peça minha como obra pública, e então eu apresentei esta peça que tinha feito na altura no Maus Hábitos. E achei interessante, primeiro porque saía daquele contexto da pedra, e depois porque era uma coisa, uma palavra escrita num lençol, faz-me lembrar aqueles livros que têm uma laranja e está escrito lá laranja, ou seja, pôr as palavras onde elas devem de facto estar. E achei interessante porque é uma obra pública, porque de facto em Portugal ainda se estende roupa à janela. Mas também é uma obra que vai para casa e a pessoa dorme com ela, portanto é tão íntima como pública. São assim questões meio atabalhoadas que me interessam. Vou saltar aqui um bocado para a frente. Vou pegar... Desculpem lá. Vamos voltar aqui à Fábrica Cerâmica de Valadares. A dada altura eu tinha feito aquela peça, tinha gostado muito de estar por lá, e aconteceu que um dia olhar para um capacete destes assim retrô que eu tinha, e eu disse, isto de facto isto é um penico, toda a gente chama isto um penico, portanto eu deveria fazer isto na Fábrica Cerâmica de Valadares, em cerâmica, e aquilo é cerâmica e o resto é couro. Eu desmontei e usei os moldezitos para fazer a parte que normalmente é de napa, os que se vendem para aí baratos eu fiz em couro, e produzia casco em cerâmica. Foi engraçado, quando eu cheguei à fábrica com uma mochila, veio lá um dos donos da fábrica na altura, que me tratava sempre como um puto, e disse, o que é que foi agora, o que é que tu queres?
E eu tirei o capacete da mochila e ele diz assim, isso na minha terra é um penico. Eu disse, pronto, justamente, então vamos fazer aqui na fábrica, pode ser. E ele, bem, vai lá falar com o encarregado, com o técnico, está dedicado, isso, vai-te embora. Então, pronto, e fiz uma série deles que me deram um gosto especial. Gosto muito deste trabalho e provavelmente em breve farei um livro e penso que será a próxima capa do livro. Acho que graficamente muito interessante. Depois há outras questões. A dada altura comecei a trabalhar com o Brasil e o problema principal era sempre o transporte das peças, porque eu não tinha dinheiro para pagar o transporte, porque os impostos eram caríssimos, por exemplo, uma série de coisas, e eu tinha que dar a volta ao esquema todo. E então esta peça é uma das muitas obras que eu fiz para o Brasil e no Brasil. Mas esta é uma que de facto tem essa carga, que eu fiz uma mala que são umas asas. Aqui é a pega da mala, ela de facto fecha. Dentro tem uns encaixes almofadados para levar umas sapatilhas, uns ténis em mármore. Eu dizia sempre, eu quero voar para lá, mas eu parece que tenho uns sapatos de pedra, porque eu trabalho muito com materiais muito pesados e isto é um problema, não consigo mostrar lá o meu trabalho como deve de ser. E então surge esta peça. As etiquetas do voo mantinha-se, enriquecia bastante reforçava esta ideia de mala. E pronto, e lá andei com a mala, que depois não foi vendida, depois quis trazer outra vez para cá e a mala andou. E depois acabou por ser vendida para lá outra vez e a mala andou para cá e para lá. E andava sempre com as sapatilhas dentro e ia sendo despachada. Isto está mais ideias simples, que é um terço, um rosário feito de maçãs de mármore ruídas. Eu imaginava sempre as pessoas a tentar redimir-se dos seus pecados e a rezarem o terço e como se fosse maçãs de mármore. E surge-me esta peça que se chama Um Terço, portanto, mesmo assim, que depois estas coisas às vezes levantam a malta confunde-se toda, e quando há catálogos e tal, mas aquilo é o quê? É uma edição de 3? Não, é um terço. Por acaso são 3, porque o terço, o rosário é rezar 3 terços, e por isso se chama terço. E acabei por fazer 3 rosários destes. Depois fiz outras edições de outra cor e eram sempre 3. E a malta dizia, mas afinal é uma edição de 3. Não, os 3 são uma unidade. Bom, a dada altura tinha que desistir, porque ficava tudo tão complicado que eu muitas vezes acabo por desistir de explicar. Muitas vezes nem eu próprio percebo muito bem. É muito frequente. Aliás, não perceber o que faço é muito frequente. Mas fazer estas coisas de facto é uma maneira completamente livre ou seja, para quem não consegue muitas vezes organizar-se muito bem, é uma maneira completamente livre de experimentar o que quiser, sem ter vínculo nenhum, sem ter obrigação nenhuma de ser para isto ou para aquilo, de ser isto ou aquilo. É bastante livre. Isto foi uma peça que eu fiz para o Rio de Janeiro também, que se chama Apego a um Lugar, uma altura que eu pensava muitas vezes se não gostaria de viver lá mais tempo. E depois, eu tinha uma camisa, até fiz, quando foi esta exposição, fiz também uma camisa de fita cola que usei na inauguração, quando apresentei aquela peça. Portanto, eu estava vestido com esta camisa, suava à brava, porque ela é toda em fita cola. Esta peça é engraçada. Em cima da terra e debaixo do céu é uma peça que é uma árvore toda articulada. Portanto, aqui não se vê bem, mas todos os galhinhos por ali afora, ela é toda articulada. Depois, esta era a maquete de uma que depois eu fiz assim maior. Esta já era maiorzinha.
aqui não tem a piada que de facto tem ao vivo, porque estas articulações todas ao vivo enriquecem bastante a peça. Vocês têm visto, portanto, que eu salto muito de linguagem, portanto não tenho assim lá muita coerência, e voltamos aqui a uma coisa de pedra, mas isso é normal, porque quer dizer, eu também, se estiver a fazer sempre mais ou menos a mesma pesquisa, eu não me aguento. Acabo por ter que... É como se houvesse assim uma série de Isaacs e a pessoa vai acordando um ao outro e tem vontade de fazer isto ou aquilo, e eu não vou de maneira nenhuma deixar que isso aconteça, porque preciso ter uma linguagem, ou preciso ter uma coerência no trabalho. Enfim, não quero fazer isso e não o vou fazer. Esta peça é um recibo verde. Também gostei muito dela porque também deu muita confusão, porque a peça termina quando... Eu ainda não deixei de fazer estas peças, esta é a 1, está aqui. A peça termina quando o colecionador compra, ou quem compra, e eu preencho com o nome, preencho o resto do recibo verde, inclusive é com o valor. Só que depois é assim, o galerista diz: mas vê lá que valor é que vais pôr aí. Mas eu recebi tanto. E o recibo é para passar a quem? É a galeria, mas o colecionador quer lá o nome. Não, mas então tenho que passar vou passar o recibo ao colecionador. Não, mas não pode ser, tem que ser a galeria. E qual é o preço? Então, mas a galeria fica com 50%, mas estão-me a dar 100, eu tenho que pôr lá 100. Não, enfim, gera assim sempre uma grande discussão e infelizmente, na maioria dos casos, eu acabei por ter que ceder, porque senão não se andava nem para a frente nem para trás, a peça não era vendida e na maioria dos casos eu precisei sempre de vender a peça. Mas tem sido sempre discussões muito engraçadas e que levantam de facto questões práticas, questões mesmo de funcionamento em relação à percentagem que o galerista leva, que não leva, enfim, levanta questões mesmo pertinentes. Esta foi uma peça que eu gostei muito de fazer, também foi mais uma ideia daquelas que foi assim uma coisa que sai assim de repente, um vómito, assim, uma regurgitação. É um tronco, portanto todo cortado às fatias, e com esse tronco eu crio ali umas ilhosas em bronze e tal, e pintei umas escalas, e é uma fita métrica. Depois fiz uma maior. Aliás, agora até está no Porto, numa loja, não me recordo agora o nome. Marcos Soares compraram a peça e puseram lá num saguão enorme com 20 e tal metros de altura, instalaram esta peça. Vamos lá ver se arranjo aqui mais alguma coisa engraçada para vos mostrar. Fiz aqui uma peça que eu chamo-lhe um barroco contemporâneo. Assim. Esta peça é interessante, faz-me lembrar sempre uma vista aérea. São galhos, é um alvo, e os galhos têm umas pontas de dardos. Vou passando aqui umas coisinhas assim rápidas, só para terem uma visão rápida, assim, geral do trabalho. Isto é uma mala de cartão com um bloco de pedra dentro. É fácil perceber que a mala, quer dizer, não conseguiria levar aquele bloco. E isso entusiasma-me sempre resolver essas questões. A mala é tão justa ao bloco que também seria difícil pôr o bloco lá dentro. De maneira que é aberta em baixo, mas depois passava luz, tive que resolver ali uma série de questões técnicas. Ela abre e fecha muito bem, os fechos estão muito bem resolvidos, tem coisas metálicas escondidas com cartão e tal. Toda ela parece cartão, mas não é. E esta parte entusiasma-me muito. E tem uma fotografia de uma pedreira aqui no Alentejo. Portanto, seria uma malinha para eu levar quando viajasse, para me lembrar da casinha, aqui da terrinha.
fiz umas mochilas de pedra para levar para o Brasil. Eram umas mochilas, no fundo eram questões de fé. Temos aqui Nossa Senhora de Fátima e temos aqui umas situações da Força Aérea. Podia ser uma mochila de paraquedista, uma mochila para ir a Fátima, uma mochila de mergulhador. Esta parece que não, mas até acaba por ser a mais funcional, porque de facto dá lastro para mergulhar. As minhas mochilinhas. Depois fiz uma mochila que é um pouco o inverso destas e que era o quê? Que era no fundo era uma mochila com todos os desenhos, esquiços e ideias dos cadernos, daqueles cadernos de apontamentos que nós temos. Isto tudo estava preso com umas pincinhas. Eu não pus mesmo as folhas, digitalizei bem digitalizado e depois forrei tudo com fita cola. E a fita cola é que unia aquele leque todo que depois fechava e ficava guardado. Fechava e fecha e fica guardado dentro desta capa em couro. E esses ganchinhos todos têm os fiozinhos e depois vão ao teto e juntam todos no centro e os fiozinhos vão acabar todos numa mala de mármore. Usei esta peça para fazer uma exposição tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo e considero que funcionou super bem. Aqui a Ana Pinto ajudou-me neste trabalho, que está aqui sentada. Ela, coitada, é que colou aquela fita cola toda. Chamava-lhe lastro aquela peça, ao contrário das outras mochilas que o título era Quem corre por gosto não cansa, e aquela a do ar não, era lastro. Esta peça é engraçada porque, embora eu tivesse, ou seja, eu fiz aquelas mochilas, já estava com vontade de trabalhar em pedra e a dada altura resolvo fazer um trabalho, apetecia-me fazer um trabalho em pedra, mas demorado, porque eu sempre fui muito rápido a trabalhar no mármore. Trabalhei muitas horas em mármore, portanto tenho muita facilidade. Foram assim uns 8 anos, uma coisa assim intensa, isto até antes de 2000, desde 92, 91 até 2000, 2001, trabalhei muitas horas em pedra, mas sempre tudo muito rápido. E com rebarbadoras, enfim, sempre com a tecnologia que há diamantada toda que permite que se trabalhe muito rapidamente. E lembrava-me sempre de um episódio em Perpinheiro, quando eu comecei, de facto, ainda nunca tinha trabalhado em pedra, e passei por um ateliê eram uns telheiros que se juntavam vários artistas, e um fulano que me estava a mostrar aquilo, o espaço, e que ele trabalhava também muito com máquinas, era muito rápido, muito agressivo, aquilo era tudo muito eficaz, muito rápido. Eu e ele passámos por outro, que depois fiquei muito amigo dele, o Volker Snutken, e ele estava a trabalhar a ponteiro, com a maceta e com o ponteiro, tic, 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 e o outro brincou e disse assim, estás a ver, olha, o fulano ainda não sabe que há rebarbadores. Eu achei piada aquilo, e até fazia sentido, eu pensei sempre, de facto, porque é que ele está ali. E andei muitos anos a trabalhar sempre de rebarbadora, quase que não pegava num ponteiro. E comecei a perceber, ao longo desse tempo todo, comecei a perceber que de facto não era correto, não parecia correto, porque era muito rápido, e quando eu me enganava, e então ao princípio enganava muitas vezes, depois para a frente até começou a fazer mais sentido, porque já não me enganava tanto, mas pareceu-me que eu fiz a coisa toda mal, ou seja, nunca passei por esta fase não dava tempo à pedra, portanto eu fazia tudo muito rápido, e se me enganava não dava para voltar atrás. Portanto, fazia sentido que se trabalhasse devagarinho e que se desse tempo, ou seja, eu não conseguia avançar muito rápido se fosse de ponteiro. E comecei a perceber que afinal o meu amigo Volker até teria alguma razão, afinal se calhar ele é que tinha razão, era assim. Mas eu nunca pratiquei muito isso, só quando era necessário fazer uma parte picada ou assim, pronto, tudo bem. Então disse, ok, está-me a apetecer fazer umas coisas em pedra outra vez, vou pensar nesta questão da velocidade e tal. Então o que é que eu vou fazer? Pronto, e mais uma vez aparece a coisa do óbvio, não é? Então vou fazer um sinal de trânsito toda à mão. Não meto máquinas nisto, pronto. Peguei no bloco e tinga a ponteiro, começa a desempenar uma superfície. Depois começa a rebaixar aqui e ali. Né? Depois a passar pedra para polir ali uma parte da meia. Bem, aquilo foi um trabalho insano, uma coisa completamente de loucos, de mente.
Isto tudo para chegar à conclusão que, afinal, quer dizer, ou nenhum nem outro tem a razão, ou então tem os dois razão, então tenho que arranjar aqui um equilíbrio. Quer dizer, nem o das máquinas estava muito correto, mas este também não, seguramente, porque se eu trabalhasse assim não fazia mais nada na vida, a não ser, quer dizer, fazia 3 ou 4 trabalhos durante a minha carreira. Portanto, aquele trabalho serviu-me para exercitar essa coisa que eu nunca tinha exercitado. Uma peça que está no Porto, que é um bloco de granito com umas asas, com umas alças em aço, estão em frente a uma, aqui não se vê nas imagens por acaso, mas estão em frente a uma falésia, aqui vê-se, uma falésia que dá para o rio. Foi uma peça feita para ali, disseram, era um simpósio lá no jardim e definiram aquele espaço para mim, e eu tinha esta peça já no baú, parada, que é muito frequente ter montes de ideias e que aquilo não faz sentido, não tem contexto, não sai cá para fora, mas de repente aparece o contexto. Aparece o contexto, eu vou à procura da peça. Vou saltar aqui para a frente, uma peça, não vou saltar nada, mas... Uma ampulheta, chamei ampulheta a esta peça, tive vontade de fazer esta peça para eleger o tronco como forma de a expor. Criei-lhe uma base, isto é tudo mesmo tronco, mas a peça está ao contrário, porque isto que está aqui é o corte, quem abate árvores sabe que fica sempre aquele aspecto. Portanto, há um corte em cunha e depois há um outro do outro lado mais abaixo e ele cai para o lado da cunha. E então a peça, quer dizer, o tronco no fundo está ao contrário, por isso lhe chamei ampulheta. A forma do carvalho, deste carvalho, interessava-me bastante, mas efetivamente a parte do corte, o momento em que a árvore efetivamente é separada da terra, também me chamava bastante a atenção. Aquele tipo cortar o cordão umbilical, enfim, ou ali que ela morre, ou que parte por outra coisa, enfim, aquilo interessava-me bastante. E eu pus este tronco no meu ateliê, no meio do ateliê, e durante meses eu passei por ele. Às vezes eu faço isso, quero trabalhar aquele material, ponho ali, não sei que não posso trabalhar no próximo mês, 2, 3, 4 ou 5, mas já vai ficando ali para eu me ir ambientando, vou vendo. Eu trabalho em casa, portanto eu estou no espaço em que trabalho, vivo lá, e assim fiz. E começou-me a chamar muita atenção, de facto, esta zona do corte era uma parte que eu passava e que me chamava muita atenção. E parecia-me sempre fazia-me lembrar o Grand Canyon. E então fiz um trabalho que anda sempre a par com aquela peça. Porque depois eu peguei num recorte de uma revista do céu e pus atrás das farpas. E por ali ficou. Isto não era para ser nada, era porque me fazia lembrar o Grand Canyon e eu diverti-me, pus ali o papel da revista e ia passando por lá, ia-me divertindo. Acabou por resultar num trabalho de fotografia. Eu considero que é quase, se calhar, o meu único trabalho de fotografia. Porque já fiz outros, mas nunca são assim nada de transcendental. Aquilo nunca é a grande coisa. Mas tento. Uma peça que eu chamo disco rígido, porque, como todos sabemos, nos anéis da árvore está uma série de informação. Para que lado é que estaria ao norte, não sei o que é isso. Se foram invernos rigorosos, não foram. Se a árvore esteve doente, se não esteve. Então é o meu disco rígido. Tem uma casca de aço, isto dobra-se para transportar melhor. Este é engraçado, que é uma variação do outro. Tem uma parte, mas este não tem tampa, mas tem uma parte de trás em aço. Chama-lhe 60 anos de memória ramo, porque tem 60 anéis e tem ali um ramo, um galho. Então, os 60 anos de memória ramo pareceu-me bem. No caminho da arte preconceitual, de vez em quando vem inventando assim umas correntes que rapidamente as abandono. E este
eu estava no caminho da arte preconceitual. Fiz umas cascas, esculpi umas cascas de banana numa tábua, numas tábuas, e depois com estas tábuas eu fui instalando-as onde fosse. Tem aqui outra. Aqui numa escada, com livros, aqui com umas pilhas de livros de arte em baixo. Também é uma tábua muito jeitosa para andarmos, quando queremos que alguém se espete. Ainda não fiz, mas gostava de as pôr em andaimes. Aqui mais uma peça do Caminho da Arte Preconceitual, aqui nos degraus. Isto é no Carpe Diem, em Lisboa. No Caminho da Arte Preconceitual tinha um mapa, numa exposição que eu fiz, que era esse o título. Este era o mapa. É um novelo em mármore. Esta peça, eu falei com o fulano, tem uma CNC que faz muita coisa em CNC e chamei-o a ver a peça. O fulano disse que não conseguia resolver aquilo, não dava. Por questões também de aquecer ou não, se tinha que estar dentro de água para não aquecer, porque era fino, tem fio fino, engraçado. Eu acho que com o tempo se resolvia, claro. E foi o que ele me disse. Se fosse para fazer uma produção de 1000, já justificaria perder um bocado de tempo a pensar nisso. Mas fiquei todo babado, porque ele não conseguia fazer assim sem mais nem menos. Aqui é a era digital. Temos aqui uns computadores. Isto foi uma incubadora que eu fiz. Mas os monitores, não tenho imagem aqui, pá, mas são assim. Este é um de parede. É umas pedras de Viana, daqui de Viana do Alentejo. São umas vistas aéreas. Um Google Maps, Google Earth. E isto são umas coisinhas, chamo-lhe a bandeira. Lá está, mais uma vez, são coisas que eu apetece-me fazer, porque tecnicamente é muito saboroso. Umas persianas em mármore. Entretanto, isto deu origem a um outro trabalho mais complexo, que eu não tenho aqui. Eu tinha umas peças antigas, umas camisas feitas em gesso, que foram muito vendidas, e alguns colecionadores têm uns painéis grandes. E a dada altura tinha lá os moldes e resolvi fazer umas em bronze. Pintei-as de branco e parecia que eram de gesso, porque as outras eram de gesso, todas. E toda a gente sabia que as outras eram de gesso. Então fiz-as em bronze e dou-lhes uma marretada, 1, 2, 3, está lá a tinta toda e aparece o bronze. As outras peças chamavam-se colorinhos brancos, estas chamam-se branco sujo. E esta peça foi uma peça que pediram para fazer uma intervenção num carvalho em Famalicão, no Parque da Cidade. E eu já tinha esta ideia há muito tempo, que eu queria que me arranjassem uma árvore viva em pé para eu fazer uma única dobradiça. E o orçamento era muito baixo, mas eles arranjaram grua, criaram deram umas condições todas. Eu só lá fui com a motosserra fazer os cortezinhos. E está assim, depois tem um outro socalco, tem assim um patamar, e ela deita sobre aquele. É muito giro porque ao fazer o corte e ao fazer este encaixe, é incrível porque a forma é super orgânica e aquilo dá problemas de geometria que nunca mais acaba. E para bater certo, é impressionante. Os problemas que levantam são muito ricos. A nível de geometria são muito ricos, é muito interessante. Mais um disco rígido. Este fiz uma animação com ele abria e fechava. E pronto, e tenho mais coisas para a frente, mas não estão aqui no site, que entretanto já tenho uma série de outras peças feitas.
E esta é uma última. É um alabastro. É um resto de uma... Era uma pedra de alabastro que andava para lá no meu quintal, porque eu comprei um antigo marmorista no Porto. Então tem para lá uns calhaus, às vezes, interessantes. E fiz esta peça com ferro e pedra. Chama-se Arte de Arremesso, Diálogo com as Paredes. E foi adquirida no princípio deste ano, em janeiro, pelo MAT. Entanto, fiz uma outra, que parece um bocado de um pé e um planejamento aqui por cima, parece um pedaço de uma estátua. E pronto. Foi uma maneira de eu resolver isto, foi mostrar-vos assim umas peças e se calhar em conversa de café ou assim eu consigo desenvolver um bocadinho mais e não fico tão nervoso, mas pronto, olha, foi a maneira que eu consegui dar aqui a volta à coisa. O meu site tem os textos e tal também, enfim, é isso. Obrigado.